Olá pessoal, vamos lá então para mais um vídeo. Continuando aqui então, conteúdo sobre taxas. Como eu já tinha antecipado para vocês no vídeo anterior, existe então uma vedação para que as bases de cálculo, tanto dos impostos quanto das taxas, não sejam idênticas. Então, mais uma vez lembrando aqui para ficar muito claro, o que determina a criação do imposto, o fato que determina a criação do imposto é um fato que decorre de uma ação do contribuinte. Então é o fato do contribuinte auferir maior riqueza, é o fato do contribuinte adquirir propriedade de bem imóvel, é o fato do contribuinte importar produto, é o fato do contribuinte exportar produto, industrializar produto e assim por diante. Então, o que determina a criação de impostos é um fato que decorre da realização de uma atividade do contribuinte. E taxas? Taxas decorrem da atividade do contribuinte? Não. A criação das taxas decorre, então, de um ato promovido pelo Estado. Mais uma vez lembrando, seja pela prestação de serviço público, que foi gozado, que está à disposição do contribuinte, ou pelo exercício do poder de polícia do próprio Estado. Então é muito importante ter clareza desse poder de fiscalização do Estado, que o Estado ele pode fiscalizar a realização de determinadas atividades, como eu estava dizendo para vocês aqui, por exemplo, na hora que vai conceder o alvará de bombeiro. É o poder de polícia realizado pelo próprio Estado. Então vem lá a Constituição Federal, no artigo 145, parágrafo 2º, e diz: as taxas não poderão ter a base de cálculo própria de impostos. Não podem, por quê? Porque, como estou dizendo para vocês, a origem de cada um desses tributos são origens distintas. Então, eu não posso levando em consideração que os impostos decorrem de uma atividade que é própria do contribuinte e as taxas de uma atividade que é própria do Estado terem como base de cálculo os mesmos elementos, a mesma base de cálculo. Então, como está lá no nosso slide, ao vedar a identidade de base de cálculo entre taxas e impostos, o que determina a Constituição, o comando da Constituição, afirma que, sendo o fato gerador das taxas um fato do Estado, sua base de cálculo não pode ser a própria do imposto, cujos fatos geradores são fatos do contribuinte. É o que eu acabei de explicar para vocês. Então, quando o Estado vai lá e presta um serviço público, por exemplo, a coleta de lixo, a taxa surge por conta disso. Já o IPTU não decorre de um ato do Estado, mas decorre de fato pelo IPTU aqui no caso, pelo fato de ser proprietário de bem imóvel em área urbana. Beleza, pessoal? Então é muito importante ter essa clareza. Vamos pensar aqui um exemplo, então. O IPTU ele pode ter como base de cálculo, para o seu cálculo, a alíquota, por exemplo, de 2% sobre o valor venal do imóvel. Então vamos lá. A prefeitura, o município, para que ele funcione e preste serviços públicos, por exemplo, que não são divisíveis, mas que são para toda a coletividade, como por exemplo a educação, a saúde, então presta para todos, isso é diferente das taxas que são divisíveis, ele leva em consideração para calcular o IPTU o valor venal do imóvel. Vamos imaginar que o município então ele quer prestar um serviço público que é divisível e direcionado para um contribuinte. Por exemplo, a coleta de lixo. A coleta de lixo vai direcionada para um único contribuinte. Nesta situação, nesse contexto, o que nós temos é que, de fato, eu vou levar em consideração, não posso, para a cobrança dessa taxa de recolhimento da taxa do recolhimento de lixo, levar em consideração o valor venal do imóvel. O que eu posso levar em consideração, por exemplo, é o custo que o Estado tem, o município tem, para a prestação desse tipo de atividade. Deu para entender isso aqui, gente? Então, de fato, a base de cálculo do imposto não pode ser a mesma base de cálculo das taxas, porque, inclusive, suas origens são distintas, beleza? Então, o tópico desse vídeo aqui era importante para a gente demarcar, de fato, esses dois pontos, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Até o próximo vídeo.